Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Eu venho para um primeiro fluxo de notícias e atualizações desses momentos que estamos passando, evidentemente, no mundo hoje em dia. O foco total aqui do canal, e a todos esses irmãos inscritos no canal desde o início e todos que me conhecem diariamente, fiquem sabendo que o foco é o GCR-RV, que é o Global Currency Reset, a reavaliação de moedas. Eu explico e tento também destrinchar um pouquinho diariamente sobre esses assuntos, humildemente, segundo o meu conhecimento, que não é vasto, logicamente que não, mas cada dia aprendemos coisas novas. Eu busco as leituras mais atuais sobre os provedores que falam sobre isso. A todos sejam sempre muito bem-vindos. Costumo também, recentemente, meus amigos, fiz uma parceria estratégica muito amável e próspera com a Fundação Coopera Frater, que agora faço parte com muito amor e carinho, e peço a todos que conheçam essa fundação, essa nossa fundação, conheçam os programas Ecolux Pax. São programas espirituais, ecumênicos, ambientais, principalmente humanitários, Por isso que eu sempre estou falando sobre nossa fundação. Eu deixo o link na descrição dos vídeos, espacioholístico.org. Eu também gostaria que, se houver alguma alma bondosa para colaborar, sempre que puder colaborar, pode colaborar. Eu deixo o Pix da nossa fundação abaixo. Esses recursos são usados diretamente em todos esses programas que são desenvolvidos por nossa fundação. E, meus amigos, com imenso carinho e prazer que eu também volto com informações de todo esse enredo, que para alguns é mentira. Existem informações na própria mídia hoje em dia que estão começando a desmentir todas essas informações relacionadas a toda essa reestruturação financeira, econômica, de moedas que está existindo no mundo. É uma retaliação das elites, eu acredito, a própria também censura de alguns assuntos também trata-se da retaliação das elites. Mas, meus amigos, para manter a integridade e a boa conversa em nossas comunicações, o que eu gostaria de comunicar humildemente neste cenário é o seguinte: pelo que segue e o que estamos entendendo, parece que foi feito um anúncio em uma última reunião de emergência da ONU, que o dinário iraquiano foi reavaliado na quinta do dia 22 de setembro, acredito que era, o ZIM reavaliado no dia 23, e toda a redefinição de moeda global aconteceu no dia 24 de setembro. As informações que temos são que as pessoas de títulos que já têm liquidez estão aguardando também a nova camada de desembolso que ocorreu a partir do dia 28 e também está ocorrendo a partir de hoje, quinta-feira, 29 de setembro. O Global Currency Reset, pelo que nos foi dito, será concluído em 30 de setembro. E o novo ano fiscal nos Estados Unidos começará no dia 1º de outubro. Bom, meus amigos, eu vou fazer um comentário rapidinho, que houveram sim algumas reuniões entre os comandantes da ONU, e principalmente eu acredito que esses órgãos, como vem sendo mencionado, esses órgãos estão perdendo poder e passando por uma nova administração. É o que eu também acredito, e gostaria que todos esses
esses líderes, né, de todas essas organizações, das elites, pudessem falar sobre paz realmente, né, meus amigos, viessem a falar sobre paz, sobre o fim da pobreza, sobre o fim do desmatamento, né, sobre essas coisas, mas realmente se o mundo está nessa situação que está hoje é porque não é isso que é conversado por eles e por essas elites que estão no poder. Então é muito óbvio, né, esse ponto de vista de que quantos grupos, G20, G7, Davos, Fundo Monetário Internacional e várias outras organizações que nós sabemos que só propagam uma agenda, senão estaria de uma outra forma o mundo, não haveria tanta pobreza na África, na Ásia, na Oceania, esses países não precisariam ser tão suprimidos, né? E vindo a nós aqui nas Américas também, né? Não do norte lá para cima, mas aqui para baixo, do sul, certamente, meus amigos, central e do sul, né, há ligeiramente uma questão política envolvendo a pobreza de toda essa nossa região e outras regiões do mundo. Isso é o que as elites fazem com os governos, manipulam para extrair suas riquezas, dinheiro, obter controle, obter algo de financiamento, né? E diante de todas essas coisas antigas que vêm percorrendo o mundo, né, muitas coisas nefastas, né, ou seja, sinistras, estão acontecendo no mundo que estão fora desta nossa visão, dessa nossa humilde visão. Eu venho comentando porque, seguindo essa linha paralela de informações, é o que eu acredito que está ocorrendo. E, segundo essas informações, estão saindo também informações de pessoas que são especialistas na área dos anúncios que foram feitos nessa reunião de emergência da ONU, que tudo aconteceu a partir sim do dia 24 de setembro, quando as moedas mundiais caíram em relação ao dólar americano. O anúncio do dinar aconteceu no dia 22, o ZIM foi determinada a taxa no dia 23, e as pessoas dos títulos ainda estão ouvindo sobre a liquidez, indo mais abaixo nas camadas para suas contas em T4A e T4B, possivelmente a partir do dia 28 ou 29. Os tais centros de redenção colocaram uma nova programação permanente. O nível 4B deve estar encaixado em algum lugar nesses próximos dias. Devemos receber essas notificações para marcar esses compromissos, estarmos trocando as moedas estrangeiras, resgatando os bônus do Zimbábue e as taxas especiais e até mais ou menos uns 12 dias, em centros de resgate especialmente configurados. Já há milhares nos Estados Unidos da América. No último dia 23 de setembro, foi anunciada uma contagem regressiva, terminando em 30 de setembro. Acreditamos que o Global Currency Reset será concluído até 30 de setembro. O início do ano novo fiscal acontece 1º de outubro nos Estados Unidos, após o qual o público também pode ver as taxas mostradas no Forex. Como foi nos informado em algum momento ainda nesta semana, espera-se que as negociações do mercado de ações fechem à medida que o mundo se ajusta a novas taxas de ouro lastreados em ativos. E todos esses países e bancos estão passando por grandes mudanças internas em suas administrações e também na parte tecnologia. Outubro Vermelho, desligamento de comunicação. Bom, eu queria, antes de começar a leitura, né, deste outubro
Outubro Vermelho, desligamento de comunicação. Isso se refere a algumas entidades que estiveram em comunicação, tentaram comunicação, tentativas de comunicação com o presidente chinês Xi Jinping, né, o próprio Papa. Meus amigos, eu acredito nessa ligação que eu vou trazer através desse artigo, né, e eles estão fazendo as suas últimas acredito eu, todas essas partes que mexem com essas informações acreditamos, né? Não só eu, porque eu acredito no que essas informações trazem, meus amigos. Eu não invento essas coisas, eu retiro de outros provedores, né? E às vezes me entristece um pouco, né, que as pessoas queiram observar minimamente uma única coisa acontecendo. Eu também gostaria que, de fato, meus amigos, estivéssemos todos nós felizes nessa hora com dinheiro no bolso, né? Mas até o momento isso ainda não foi possível. Mas para mim isso não torna esse projeto menos real do que é. Ele é totalmente real. E só não aconteceu, né, ainda, mas vai acontecer. Eu acredito que em breve. E certamente, meus amigos, todas essas informações e tentativas das elites, né, elas precisam ser neutralizadas até que isso possa ser seguramente distribuído. E falando sobre segurança, aqui eu também falo sobre essas tentativas das elites em tentar manter a sua hegemonia, o seu controle. E dentro de um artigo eu vou explicar isso aqui, né? Sabemos que o Papa Francisco viajou para a Ásia e tentou ter um encontro com o presidente Xi Jinping na China, mas foi negado e recusado. Esta última tentativa foi da família Rothschilds e Rockefellers do grupo Deep State em um esforço feito para impedir o Xi Jinping das operações militares para derrubar o regime do Partido Comunista Chinês e também pedir a Xi que abra a reserva monetária BRICS aos bancos do Vaticano. Mas Xi não fez nenhuma tentativa de encontrar o Papa. Dentro de horas, os Rothschilds ordenaram seu próximo movimento para prender Xi Jinping e iniciar o golpe e ativar a Mainstream SM na prisão de Xi. Felizmente, seus planos desmoronaram. Como eu havia relatado, Xi estava em proteções seguras após reunião com Putin. Vários comandantes do Partido Comunista Chinês leais ao presidente Xi prenderam vários dos comandantes militares que ajudaram no golpe e impediram a escalada do golpe completo para o momento atual. Xi e Putin se encontraram anteriormente e discutiram o crescimento das operações militares negras dos Estados Unidos da América com as forças do Reino Unido, matando e atacando as forças russas com drones. E quais foram os próximos passos para combater essas ofensas em uma grande jogada? A CIA, do Departamento das Elites, com mini submarinos militares, há muito planejava explorar o oleoduto Nord Stream 2. Como Biden havia declarado publicamente antes, ele tinha operações para derrubar o oleoduto sem o consentimento alemão. Na semana passada, quando os submarinos russos entraram nas águas do Mediterrâneo e cortaram os gasodutos para a França da Argélia, o movimento da CIA de derrubar as linhas de gás Nord Stream 2 aproxima ainda mais de uma guerra nuclear há muito esperada, por todas essas elites. Este evento já foi planejado há muito tempo. Acreditamos que por todas essas elites do grupo de Davos, para trazer uma guerra nuclear por meio de projetos desclassificados Dark Winter 22. A agenda de despovoamento e precipitação nuclear se conectará claramente a novas supostas exposições a todos os sobreviventes da Terra e operações no mundo todo. Estivemos em grandes avaliações militares e eventos nucleares ao redor do mundo recentemente. China, Rússia, Estados Unidos da América, Irã, Japão, França, Alemanha e diversos outros países têm suas armas nucleares em alerta. Este evento nuclear é encenado. Todos esses eventos têm que acontecer
para levar uma intervenção militar plena e se conectar aos futuros tribunais militares do mundo. Nenhum petróleo para os Estados Unidos da América e a Europa significam um desligamento. Não haverá gás para as coisas e negócios do dia a dia, desligamento completo esperado, desligamento da comunicação. Bom, meus amigos, acredito eu, que todos esses eventos dessa maneira estão levando e desencadeando tudo isso no mundo e estamos observando na zona europeia, Estados Unidos, Rússia e todas essas questões, né? Ultimamente, esses últimos posicionamentos desses países, né? Bom, eu também tenho um outro artigo, meus amigos, que fala bastante sobre o RV, o GCR e o ZIM. Eu gostaria de trazer aqui. Essa publicação é uma visão geral para aqueles que ainda não conhecem RV, GCR e ZIM. Essas três coisas são basicamente o mesmo evento. Acreditamos que cada um tem a sua diferença, mas tudo está ligado. O Global Currency Reset tem dois fatores, partes de um mesmo evento. Primeiro fator, que sabemos. Os países do mundo irão redefinir o valor de sua moeda para estar em paridade com todas as outras nações. Isso significa que eles terão o mesmo valor em qualquer outra moeda. O valor será sentido no comércio internacional e a reinicialização global significa que o Forex Trading com lucro terá pouco valor, pois o reset irá estabilizar essas moedas e não estará sujeito à manipulação de moeda por parte de qualquer governo ou corporação. Também afetará os mercados de exportação para acomodar as balanças comerciais de um país. Obviamente, as moedas fiat nunca funcionarão em um sistema monetário tão estruturado, internacionalmente equilibrado. Para realizar essa paridade foi criada uma fórmula matemática por alguns tipos de economistas muito inteligentes da rede BRICS para obter um conglomerado de dados econômicos, aplicar um valor pré-determinado a cada ponto de dados e apresentar um valor para cada país. Esse valor, em comparação com outros países, tem mais a ver com o valor de moeda colocado em circulação nesse país do que tem a ver com o valor de sua moeda. O fator do uso da quantidade de moeda na economia de um país deve equilibrar o problema da oferta e demanda de moeda, mantendo um valor constante dentro da comunidade internacional. Um problema de nenhuma pequena consequência para aqueles que planejam a economia mundial em torno da moeda e da paridade econômica. E como conseguir isso? O segundo fator na reposição é a moeda, suportada pelo ouro. Para apoiar a moeda com o ouro no novo sistema financeiro, significa que existe um certificado de ouro digital que diz que você pode trocar essa moeda por um pedaço de ouro. Isso significa que você pode usar um pedaço de ouro ou um pedaço de papelão com suporte de ouro para fazer uma compra. O papel moeda é usado para conveniência em vez de transportar peças de ouro. Ambos têm o mesmo valor. O denominador comum do valor de qualquer moeda é o suporte dessa moeda por uma mercadoria ou um bem valorizado. Enquanto os ativos no solo e outros tipos de ativos, bem como a economia do país, desempenha na paridade dessa moeda, o ouro é o padrão mais visível e universal para determinar o valor. No novo sistema financeiro digital, o ouro é usado como fator de nivelamento que protege as diversidades em cada país em relação ao outro. À medida que trocamos nossas antigas moedas fiat para novas moedas suportadas pelo ouro, estamos, de fato, trocando todo o antigo sistema financeiro de escravidão da dívida dessas elites por um sistema financeiro novo com suporte de ouro. O Banco Central de cada país voltará a ser parte do Departamento do Tesouro, e não é de propriedade de entidades privadas como o sistema da Reserva Federal, que funciona por sua própria agenda.
O antigo sistema está morto, assim como o velho navio de guerra que não é mais funcional e de pouco valor. Sobre o RV. A elite criou guerras para realizar seus objetivos de domínio e controle sobre a humanidade. Quando os tipos dessas elites invadiram o país, eles deprimiram suas moedas, de modo que as munições de guerra costumavam combater as elites estaria longe do alcance financeiramente dessas nações. Também foi um movimento predeterminado planejado com antecedência para reunir a moeda desse país e mantê-la até que esse país pudesse sobreviver e restabelecer novamente sua economia de trabalho. Então, as elites trocavam 1/1000 de centavo no dólar e faziam bilhões de dólares em lucro. Isso ocorreu no Vietnã, no Iraque. Em outros países também tinham suas moedas deprimidas, manipuladas, Zimbábue. A reavaliação entra no jogo agora. À medida que esses países recuperam o valor de suas moedas e se tornam parte da comunidade internacional como jogadores cheios, enquanto a reavaliação funciona para ajudar na economia do país, tem pouco efeito sobre a hidratação da terra para a humanidade. O ZIM é diferente. A economia esmagada do Zimbábue caiu em ruínas por um ditador que se importou mais consigo do que com seus compatriotas. A maioria dos zimbabuenses pensava que a nacionalização de Mugabe de fazendas pertencentes a brancos mudaria as coisas, mas funcionou principalmente para ele e seus lacaios no governo. A série de títulos Trillion Dollar foi a tentativa do Reserve Bank of Zimbabwe, do Reserve Bank of Zimbabwe, de acompanhar a hiperinflação. Uma nota de 100 milhões de dólares poderia comprar uma parcela de um pão. Os bônus finalmente perderam todo o valor com uma moeda e tornou-se obsoleto em 2009. As compras nos países foram feitas usando moedas estrangeiras, como o dólar, yuan ou rand sul-africano. Realmente estava ruim. Entretanto, o plano estava sendo desenvolvido há tempo por esses laços históricos e desaparecidos como uma ferramenta para hidratar o mundo, usando os montantes extremos impressos nos bônus do Zimbábue. Todos eles podem criar um sistema financeiro de moedas de ouro apoiado com as Zim Bonds. O plano era colocar muitos trilhões de dólares nas mãos e no controle de todos esses humanitários que certificaram seus projetos e que esperam até hoje, amadurecem e planejam e se concentram no trabalho humanitário para o melhoramento de toda a humanidade. Esse plano está em vigor. Essas elites tentam neutralizar isso e estão todas fora da comissão. Todo esse sistema financeiro baseado em blockchain protegerá o dinheiro do roubo e todos esses humanitários poderão fazer seu trabalho sem essas preocupações antigas, limites, impostos, valores. A liberdade já foi assegurada. Este é o plano. O GCR e o RV são ótimos, mas a coroa são os bônus do Zimbábue. Todo o resto iremos apoiar. O ZIM é para fazer a diferença e abençoar o mundo. E está se tornando um campo de jogo cada vez mais próximo para todos esses detentores. Nós estamos acordados até tarde, esperando que simplesmente e alegremente poderemos ir para casa com toda essa bênção. Bom, meus amigos, mais um grande artigo que exemplifica tudo isso, né, e traz uma grande esperança de que isso possa nos chegar o mais breve possível. São as comunicações que eu posso recolher e trazer nessa manhã, esperançosamente obtendo isso das redes, né? Porque mesmo nesses artigos em que aprendemos, sabemos o que esperar dessas coisas e quando esperar
né, meus amigos? Eu sempre vou esperar, porque eu sei que é complicado, não é fácil para ambos os lados, tanto o lado das elites no controle, quanto as forças da luz, o White Hats, eles estão numa briga, então não está fácil para nenhum dos lados, nem para o lado bom, nem para o lado ruim, mas tem que ser pior, muito pior para o lado ruim, que tenta desesperadamente fazer as suas tentativas com os seus pilares, Papa, governo dos Estados Unidos e tudo, tentando mobilizar, né, suas nações, proteger os seus recursos, mas, meus amigos, ligeiramente, todo o processo do RV, GCR, para com todos esses bônus e detentores, virá, e é o que estamos aguardando, é o que eu aguardo. Se você gosta do conteúdo, continue se inscrevendo, deixando like, deixando a sua interação, seja sempre muito bem-vindo. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Estarei voltando mais tarde. Quem quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Vamos observando esse cenário e ver o que a gente pode tirar de positivo, não é mesmo? Fiquem com Deus, meus irmãos. Eu agradeço. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.